E aí, pessoal, beleza? Prazer enorme estar aqui de novo, direto da Espanha. Apesar de estar trancado aqui em casa, não podendo sair nem para dar uma volta, dar uma corrida, andar de bicicleta, olhar o mar, ir para a praia. A única coisa que a gente pode fazer é ir no supermercado, ir em banco e pôr gasolina. E meu irmão foi no supermercado há pouco tempo agora e falou que todos os funcionários estavam de luva e máscara, dando exemplo para toda a população, né? Então a situação na Espanha está bem tensa, no sentido de a gente não poder ir e vir, né? Todo mundo trancafiado em casa, quarentena mesmo, mas a Espanha está fazendo um esforço enorme para poder conter essa epidemia, essa pandemia, né? Se baseando um pouco nos dados alarmantes da Itália, né? Vou bater um papo com a doutora Amal agora, vocês viram na divulgação. Ela é médica anestesiologista, trabalha na Espanha, no Hospital de Madrid, ela trabalha no SUS, que é um hospital público, que é o Hospital Ramón y Cajal, que é um hospital de referência para atendimento no coronavírus, da epidemia do corona. E também ela faz algumas anestesias particulares, enfim. Ela vai poder passar uma experiência para a gente bem legal, que a Espanha está passando por um momento difícil, não tão difícil quanto a da Itália, mas a situação aqui não está tão boa assim como pode até parecer para vocês que estão aí fora, que estão de fora, né? A Espanha hoje é o 4º país no mundo com o maior número de casos e obviamente não é o 4º país do mundo em termos de número de população, né? Então, para vocês verem que, sendo um país pequeno, relativamente pequeno, é o país em 4º lugar no mundo, com já quase 10 mil casos. Quando eu cheguei na Espanha, não tinha nem 1.000. Né? Eu cheguei há 5 dias, 6 dias. Agora já tem quase 10 mil casos na Espanha. A gente vai falar mais sobre os casos, mas é isso. Eu estou em Maiorca, quem perguntou. Eu estou numa ilha, né? Na verdade, estou em Palma de Maiorca, que é a maior cidade, capital da ilha de Maiorca. E que na Espanha tem algumas ilhas, Maiorca, Menorca, Ibiza, né? Eu estou em Maiorca, onde meu irmão mora. Meu irmão ele é médico do time de futebol Maiorca, que joga a primeira divisão espanhola. E até perdi o jogo, o Barcelona ia jogar sábado contra o Maiorca. E eu estava todo feliz que eu ia sentar numa cadeira, né? Meu irmão uma cadeira super boa para assistir o jogo. E acabou que cancelou, assim que eu cheguei já tinha cancelado. Mas enfim, é isso, pessoal. Vou chamar a Mal, vou ver se ela consegue entrar aqui agora. Deixa eu ver se ela consegue. Ela é nova no Instagram, tá, pessoal? Então peço um pouquinho aí de compreensão de vocês, tá? Ó, um monte de gente aí falando de casos em Santa Catarina, no Rio, em São Paulo, né? Cidades menores com pouca estrutura, já tendo caso também no Brasil. E como a Mal me disse há pouco no WhatsApp, realmente é uma doença assustadora para os pacientes graves, tá, gente? Também não quero alarmar a população, né? A grande maioria dos casos são assintomáticos ou oligossintomáticos, mas quando o bicho pega, quando o caso é grave, é muito grave e o tempo de tratamento é muito grande, é prolongadíssimo. Tá? Então os pacientes ficam entubados por muito tempo e isso atrapalha até a rotatividade da UTI. E para vocês verem que um paciente que ocupa um leito de UTI com coronavírus entubado, ele vai ficar 15, 20 dias entubado e aí não dá chance para outro paciente infectado ocupar o seu lugar, tá bom? Estou esperando a Amal aqui, vamos ver se ela consegue entrar. Deixa eu ver se ela me chamou aqui. Deixa eu ver. Não. Ainda não. Vou ver se eu acho ela. Vou ver se eu procuro ela aqui. Peraí. Vou ter que achar ela de alguma forma aqui. Peraí. Mal. Vamos ver se eu acho. Conseguiu? Tá entrando? Tá entrando, tá, pessoal? Só mais um pouquinho. Então é isso, a Europa hoje fechou a fronteira, não sai mais, quer dizer, não entra mais ninguém em todos os países da União Europeia. Eu
creio eu que consigo sair amanhã, se Deus quiser, mas quando eu chegar no Brasil, eu vou entrar em quarentena. O hospital mesmo já saiu uma nota esses dias falando que suspendeu as férias de todos os funcionários do hospital do HC de Ribeirão Preto, USP Ribeirão, e eu não vou poder trabalhar nos próximos 14 dias, tá? Infelizmente, não era o meu objetivo ficar assim em quarentena, óbvio que não. Na verdade, eu quero ajudar a tratar esses pacientes de alguma forma, mas eu vou ter que ficar recluso por 14 dias. E a gente tem que ter essa consciência, tá, pessoal? De não passar para os outros. Não é nem questão de não se infectar, você ficar infectado, não vai dar nada que eu sou jovem, mas é não passar para os outros. Graças a Deus eu moro sozinho também, então eu não vou ter esse problema. Vamos esperar a Mal chegar, gente, que aí a gente começa a falar mais sobre o tema específico. Pera aí. Infelizmente, fiquei sabendo que um colega nosso, médico, está grave no Rio, né, com coronavírus, está entubado, insuficiência renal. E interessante a gente falar sobre a insuficiência renal também, que alguns 7% dos pacientes evoluem com insuficiência renal aguda. E isso é um critério aí de morbidade, né, de aumenta a mortalidade. E esse colega nosso está no estado grave e tomara que ele saia dessa, tá bom? Deixa eu ver se ela aparece. Ainda nada. Pera aí. A Amal, eu vou contar a história da Amal então, para já a gente ir adiantando enquanto ela não aparece. A Amal, ela é casada com um brasileiro, repórter, né, jornalista na verdade, que vocês devem conhecer, alguns de vocês devem conhecer, que é o Calais, jornalista, já foi jornalista de Sport TV, agora ele é jornalista de um hospital importante na Espanha. E ela, espanhola, conheceu o Calais, que é brasileiro, numa missão dos Médicos Sem Fronteiras. Ele fazia uma cobertura, agora eu não vou saber falar se foi no Líbano, alguma coisa assim. E ela foi ser médica voluntária de uma zona de conflito. E aí ela conheceu o Calais, eles se casaram, tem filhos e tudo, e ela aprendeu a falar português, enfim. E continua na Espanha desde então, sempre trabalhou na Espanha, nunca trabalhou no Brasil. E vai ser uma live legal porque ela fala português, então a gente vai conseguir conversar, entender melhor o que ela tem para explicar para a gente. Uma coisa que ela falou que preocupante é que eles estão com 20 pacientes na UTI com coronavírus, 19 entubados. Eu quero até perguntar para ela se todos os pacientes estão em UTI ou se estão no centro cirúrgico. Tem algumas dúvidas que eu tenho para perguntar para ela também. Entrou. Vamos lá. Eu adiantei algumas porque ela não tinha chegado. Então tá, agora a Amal vai chegar, acabei de adicionar ela, a gente vai começar direito. Olá. Oi, Amal. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem. Muito obrigado, tá, por estar aqui com a gente. Eu já estava afim de conversar com você há muito tempo, né? Uhum. E que bom que foi numa época mais proveitosa, que é para falar sobre um assunto tão importante, né? Uhum. E muitos brasileiros estão conectados, já tem 280 pessoas se assistindo, porque está todo mundo querendo aprender um pouco com vocês, porque vocês já adquiriram uma certa experiência com o coronavírus, né? Coisa que a gente ainda não tem, porque não chegou ainda num dado alarmante por enquanto, tá? Você está me escutando bem? Que eu estou com um probleminha no meu ouvido, no meu fone. Estou escutando. Eu estava tentando aumentar o som, por isso. Você está escutando bem? Eu estou escutando bem. Perfeito, então. Tá bom? Então tá. Amal, obrigado então por estar aqui, tá? Por passar essa experiência pra gente, conversar com a gente. E já fiz uma apresentação sua, falei que você trabalha, como você é médica anestesista, trabalha no Ramon y Cajal, que é um hospital público grande na Espanha. Foi aquele que eu visitei uma vez, não foi? Não é? Sim, você nos visitou já no Ramon y Cajal, esse mesmo hospital. Isso foi, acho que foi há 10 anos, né? 10 anos atrás, Renato. Em 2010, eu era residente de anestesia, foi em 2010, eu acho. 2010, isso mesmo. Então, e você
estava falando que você conheceu, é casada com um brasileiro, que inclusive é amigo do meu irmão, que é o Calada, é jornalista, e que você conheceu ele numa missão, não foi isso? Você foi médica Sem Fronteiras, não foi? Conta pra gente. Eu fui médica de Médicos Sem Fronteiras. Na verdade, eu conheci a Fernando em Beirute e eu não estava com Médicos Sem Fronteiras em esse momento. Eu estava fazendo um estágio no Hospital Americano de Beirute. Ah, entendi. Tá bom. Eu era residente. Ele estava fazendo um mestrado em Ciências Políticas e a gente se conheceu lá. Ah, entendi. Mas você já fez missão Médicos Sem Fronteiras, não já? Já participou? Eu estive com Médicos Sem Fronteiras no Iraque. Já fiz missão. Entendi. E você já trabalhou no Brasil? Não, só visitou, né? Não chegou a trabalhar? Não cheguei a... eu visitei alguns hospitais da Rededor, no Rio de Janeiro, com algum cirurgião, como invitada, observer, não como anestesista não como titular anestesista, de convidada. Tá bom, entendi. Não, entendi. Amal, deixa eu te falar, os dados italianos são bem preocupantes, né? Da Espanha, sim. A gente, pensando no tamanho do país, a gente também começa já a ficar um pouco espantado pelos números de casos. Hoje teve um número expressivo de casos novos também. Eu queria só dar uma palavrinha para falar de alguns casos, dados interessantes, para depois você falar, dar a sua opinião sobre como está indo a Espanha, comparando, inevitavelmente a gente tem que comparar com a Itália, né, que é o país que está sofrendo mais com isso, e para a gente também tentar enxergar como que o Brasil pode se livrar dessa, ter uma epidemia mais branda. A Espanha hoje, né, de 16 de março de 2020, ela está ocupando o 4º lugar no mundo em número de infectados. Já são 9.428 casos na Espanha. A China lidera com 80 mil, mas a China anunciou que está sob controle, que hoje ou ontem tiveram só 80 casos, então assim, está diminuindo bastante, né? Na Itália só cresce o número de infectados, ainda já chegam a 27 mil, ou seja, a Espanha tem 3 vezes menos número de infectados que a Itália. O Irã ocupa o 3º lugar, o Irã também está preocupando bastante, o número de casos aumentando muito. Depois Coreia do Sul e a Alemanha, Amal. Depois eu queria que você comentasse um pouquinho. A Alemanha, os dados da Alemanha são bem curiosos. Ela ocupou a 6ª posição. Tem 6.924 casos, 3 mil a menos que a Espanha. Só que a Alemanha, ela tem só 2 pacientes críticos, hoje, atualmente, e ela teve só 14 mortes até agora, sendo que a Espanha já teve 335 e a Itália já teve 2.158. Eu acredito que a Alemanha, o surto começou mais tarde, né, do que na Itália, mas mesmo assim chega a ser impressionante os números da Alemanha. A letalidade, se eu não me engano, 0,1%, bem menor do que na Itália ou a média mundial. Comparando com os Estados Unidos tem 4 mil casos, 4.141. Casos novos hoje foram 461. Na Alemanha foram 1.000 e poucos. E na Espanha, que é um dado interessante, foram 1.440 casos novos hoje. Números de críticos nos Estados Unidos são 12. Parece que hoje, em Massachusetts, ou ontem, se não me engano, eu tive uma notícia de que um paciente foi o primeiro entubado em Massachusetts, no hospital de Boston, né, de Harvard. Na Alemanha são só 2, na Espanha já são 272 pacientes críticos, já internados em UTI. Tá? Na França tem um número bem interessante, a França ocupa um lugar mais embaixo, né, no ranking, mas ela tem 400 pacientes críticos. Você imagina, Amal, no Brasil, tem cidades que nem tem leito de UTI, né? 400 pacientes críticos na França é bastante gente. Se pensar no estado de São Paulo, que é mais ou menos o tamanho da França, estou jogando mais ou menos uma comparação bem grosseira, mas não sei quantos leitos de UTI tem no estado de São Paulo, mas 400 leitos de UTI é bastante coisa, né? O Brasil ocupa a 32ª posição no ranking, 203 casos, foram mais 3 hoje
e 2 críticos. São 2 pacientes críticos no Brasil por enquanto. Os dados de hoje, eu não sei se teve hoje à noite algum paciente mais crítico, mas nenhuma morte até agora. Então, Amal, assim, o que mais me chama a atenção nesses dados é que, primeiro, a Itália, que está destoando bastante dos outros países europeus, e a Alemanha também. A Itália destoando para um lado negativo e a Alemanha para o lado positivo. E a Espanha está indo, parece que está controlando bem a situação, não está grave, mas não está uma coisa tão assim, em termos de saúde pública, de sistema de saúde, ainda não está no 100%. Me fala como é que está a situação da Espanha e depois faz uma análise para mim dos dados que eu te falei sobre a Alemanha, Itália, por favor. Então, a situação da Espanha, como você me falou, o número de casos está em torno dos 10.000 casos. Os leitos de UTI, por enquanto, não estão faltando. Eu acho que a gente está na metade da capacidade dos leitos de UTI que podemos chegar a ter. E realmente o meu conselho principal é que esta epidemia tem que se parar desde o começo. Eu acho que foi por trás dos dados italianos, né? Eu acho que a quarentena oficial e o estado de alarma tinha que ser posto em prática há 2 semanas. A curva da Espanha está indo neste momento máis rápida que a curva da Italia. O número de casos e o número de mortos están aumentando. A mortalidade que estamos tendo é en torno ao 3% e isto realmente é preocupante. Unha das causas que achacamos a esa mortalidade tan elevada na España é porque a gente ten varios surtos en residencias da terceira idade, con edades bastante elevadas, maiores de 75 anos, e son pacientes con moitas comorbilidades, pacientes frágiles. Estes pacientes son pacientes que non aguantan a neumonía por COVID-19, ten un pronóstico bastante malo nesa faixa etaria. Eu acho que con respecto aos leitos de UTI, o que Brasil debería facer é habilitar todos os leitos de UTI posible. Há unha semana que nos hospitais públicos as cirurgías non emergentes, non urgentes, se están suspendendo. Non estamos operando absolutamente nada que non sexa unha emergencia ou pacientes oncológicos, que todavía sí que estamos operando ese tipo de paciente. Como aumentar as camas de UTI? Vocês têm que habilitar camas de UTI en lugares que non son habituales de UTI. E o problema que vamos a ter chegado a un punto é o número de respiradores. Os respiradores non sei se é respirador en portugués, ventilador. Pode ser. Tá. Os das salas de cirurgia vamos ter que trasladalos en áreas que son máis de reanimación, non salas de UTI, para ter suficientes leitos de UTI para os pacientes que vamos ter. Miña experiencia é a seguinte: nós temos unha UTI post-cirúrgica de 20 camas, que foi a primeira unidade no Hospital Ramón y Cajal, que se habilitou para pacientes con neumonía por COVID-19. Esta unidade, en 13 días que levamos atendendo pacientes con COVID-19 críticos, ontem ya ficou xeia, con 20 camas e, como você falou no comezo, 19 pacientes están ya intubados. A segunda unidade que vamos a habilitar no hospital é a UTI médica, é un hospital de 1.100 leitos con varias UTIs especializadas, e esa UTI ten 14 camas, 14 leitos. É a seguinte unidade de COVID-19. 34 leitos para COVID-19. Que vamos a facer con os pacientes de médicos, pacientes cirúrgicos que precisan cama de UTI? O que estamos facendo agora é que na unidade de reanimación posanestésica a gente colocou 14 leitos de UTI, trasladando 14 monitores, 14 respiradores para atender os pacientes críticos non COVID-19. E todos os pacientes que precisan despertar posoperatorio van a unha área que existe habilitada para facer cirugía maior ambulatoria, que a gente chama de hospital de día. Esa é a situación actual das camas de críticos no Hospital Ramón y Cajal en Madrid.
Interessante, Amal. Você disse que há uma semana começou a preparação para receber esses pacientes, para tentar esvaziar o hospital, os leitos de UTI, ou começaram um pouco antes? Não, começou antes. Realmente, esta semana o que aconteceu é que a cirurgia não urgente se suspendeu. Ah, tá. Tem uma semana que suspendeu. Ah, tá. Exato. Previamente, já os chefes de serviço dos times de anestesia, cirurgia, doenças infecciosas, tinham se reunido várias vezes para organizar um plano integral de atenção a los pacientes com coronavírus. Mas as decisões estão sendo tomadas diariamente. Os chefes estão indo a trabalhar sábado, domingo. Ontem, domingo, eu estive de plantão e foi quando se decidiu habilitar esta série de unidades que eu falei agora para tratar os pacientes com pneumonia grave por Covid-19. Entendi. Eu estava conversando com uma colega que trabalha lá em Boston e ela disse que lá, eu achei muito interessante isso, os médicos anestesistas com maior idade estão sendo afastados também. Então, os jovens estão trabalhando quase que dobrado e, sim, eles estão fazendo isso com gosto, sabe? Por estar com o sentimento de estar ajudando mesmo, sabe? Então, eu achei isso bem interessante. Aí também existe essa preocupação com os médicos de maior idade, de tirar eles de campo um pouco, ou ainda vocês não estão fazendo essa escala? Então, em outras áreas profissionais, as pessoas com comorbilidades e maiores de 60 anos não estavam indo a trabalhar há um mês já. Sin embargo, na nossa área, nenhum anestesiólogo do meu serviço, maior de 55, 60 anos, parou de trabalhar. O que a gente sí que está fazendo é um grupo Covid-19 e nesse grupo sí que estamos as pessoas de uma idade mais jovens, né? A gente tem vários colegas com comorbilidades, obesos, hipertensos, que estamos realmente preocupados porque a média de idade, que eu fiz uma média agora de idade dos pacientes que nós temos internados neste momento na UTI, e eles têm 66 anos. En cuanto às comorbilidades que eles têm, a mais frequente é a pressão alta. Vocês sabem, todo mundo está super preocupado com este tema dos inhibidores do enzima conversor de angiotensina e un posible efeito dese tratamento, porque aumentaría a permeabilidade do virus do COVID, do SARS-CoV-2 na célula alveolar. Isto non está totalmente probado. A Sociedade Española de Cardioloxía non recomenda suspender estes fármacos, mas fisiopatológicamente faz sentido. Entón, as comorbilidades tipo obesidade, pressão e uma idade por encima de 60 anos, realmente eu acho que é persoal de risco e que non debería estar perto deste tipo de pacientes porque, como vocês saben, o índice de contagiosidade é de alrededor de 2,5 persoas, né? 2 veces máis que a gripe común. É asustador, realmente é asustador. Sim, Amal, vai muito de encontro com o protocolo que eu estava vendo italiano, de uma equipe de UTI da Itália, sobre as características dos pacientes intubados em terapia intensiva. Eles falaram em torno de 70 anos, um pouco para menos, um pouco para mais, hipertensos e obesos, realmente. Uhum. Agora, uma coisa na Itália, e realmente eu percebo muito na Europa, que o meu irmão, né, ele é médico do esporte, ele confirmou isso comigo. E na Itália também acontece isso. O uso do ibuprofeno. Como aqui na Europa não tem a dipirona, lá no Brasil a gente usa muito dipirona. O uso do ibuprofeno é muito comum. E eu não sei, mas existe também talvez essa relação entre o uso do ibuprofeno e a piora do prognóstico do coronavírus, da doença grave. O que você tem a me dizer sobre isso? Vocês têm visto alguma relação com o ibuprofeno aí?
Non, a recomendación veu da França, do Ministerio de Saúde francés. Relacionaron 4 casos de toma de ibuprofeno con COVID-19 con un empeoramiento, unha evolución desfavorable en pacientes relativamente jovens. Mas non existe ninguna outra alerta. Mas eu acho que, por enquanto, non recomendaría o uso de ibuprofeno. É un fármaco que eu adoro, é un fármaco que ten unha actividade antimicrobiana, o ibuprofeno, mas parece que non antiviral. Vocês ten moita experiencia en Brasil con dengue, saben que non se pode usar, Sim. e non sei se non é amigo, eu acho que o ibuprofeno non é amigo dos virus, é máis amigo das... É máis con as bacterias, sí, parece que non. Esa asociación pode ser alguma coisa fisiopatológica por aí, mas melhor non usar paracetamol. A gente está usando paracetamol. Ótimo. E vocês têm paracetamol venoso, né? E no Brasil vai chegar em breve. Graças a Deus. Temos paracetamol. Ah, que bom. Quando eu visitei vocês na Espanha, eu lembro que era uma neurocirurgia e vocês estavam usando paracetamol venoso. Eu achei fantástico. Até hoje eu estou esperando, mas parece que vai chegar no Brasil esse ano, se Deus quiser. Parabéns. A Bebral que vai trazer. Mas enfim, Amal, depois a gente vai falar sobre tratamento, enfim, mas eu vou te fazer mais uma pergunta sobre isolamento e proteção. Todos os profissionais, né? Vamos falar de anestesista. Vocês usam a N95, a máscara, ou usam máscara comum no hospital? E durante o procedimento, vocês usam que tipo de proteção? Fala um pouquinho disso pra gente. Tá bom, vou falar disso então. Quando um paciente é diagnosticado de coronavírus, parece que uma mascarilha cirúrgica, a gente tem que colocar nele a mascarilha cirúrgica normal, que eu acho que tenho uma por aqui. A mascarilha cirúrgica normal seria esta, tá? Esta é a que a gente tem que colocar no paciente. Parece que esta mascarilla é só suficiente para isso, para que ele não faça um spread dos aerosoles pelo ambiente. Para cualquier procedimiento de intubación, cualquier procedimiento que genere aerosoles, as recomendacións de todos os protocolos do Ministerio dos nosos hospitais é FPP2. Eu acho que teño unha por aí. Você quer que eu pegue unha? Ou todo mundo sabe... Pode ser. Todo mundo sabe qual é a FPP2, mas noutros protocolos recomendan a FPP3 e, como você falou, a N95. Eu acho que a N95 sería necesaria para facer unha fibroscopia, mas para intubar parece que con FPP2, FPP3 preferiblemente, sería suficiente. Vou mostrar para vocês unha das mascarillas. Mostra pra gente qual que é. Sim. Beleza. A gente vai falar, pessoal, sobre tratamento, parâmetros ventilatórios, ventilação prona, ECMO, antivirais. Vou perguntar tudo para ela, fique tranquilo. Esta seria a FPP2, tá? A ver, um momento. Vou colocar os cascos. Tá. Fechar. Esta ten o filtro. Vocês veem aqui o filtro. Ah, tá. Tá? Sim. Então... parece que esta é a suficiente para fazer procedimentos tipo intubación. Para unha fibroscopia, a gente debería usar N95. Os equipos de protección individual realmente ten que facer isolamento de contacto e aéreo, porque como vocês saben, o coronavirus se transmite tamén por contacto e en contra do que a gente suponía previamente, pode durar até semanas en superficies o coronavirus. É verdade que con álcohol de 96 você consigue inactivar o virus, mas a protección de completa, contacto e aerosol é necesaria. O que a gente está facendo é que vocês têm que cubrir a cara con un gorro, por supuesto, barrera física de óculos, a mascarilla FPP2 e unha bata impermeable, doble guante e protección tamén nos zuecos, zapatos, non sei que tipo de calzado vocês usen. Vocês, eu acho que con certeza todos já viran imagens da China, onde eles colocan estes macacões enteros, né? De arriba a baixo. Sim. Eu acho que
eso é o máis adecuado. Ten varias fotos tamén que circulan pela internet con unha que se ve o coronavirus con un infrarrojo nas muñecas das persoas e no colo. Entón, a protección debería ser física total. Os EPIs realmente e os respiradores son objetos de deseo. Eu acho que ese vai ser o problema, né? A gente vai ter falta de EPIs, a gente já está tendo falta. Eu recomendo que optimicen ao máximo ese tipo de material. Nós trabalhamos nun hospital universitario e os residentes non están entrando con nos boxes para facer os pronos. Como vocês saben, vamos falar do tratamento noutro momento, mas estes pacientes têm que ser supinados e pronados frecuentemente. Eles non comezan a mellorar até 15, 20 días depois de estar depois do inicio da doença. E todos eses días a gente leva pronando, supinando. Temos varios pacientes que já levan 3 e 4 pronos e supinos. Entón, cada vez que a gente entra, a gente tenta optimizar as entradas entrando unha persoa que si eu sou médica, mas teño que sacar unha gasometría, unha analítica, trocar o respirador, trocar unha bomba de infusón, a gente faz, porque a enfermeira, o médico, o residente en un hospital universitario, 3 batas, 3 mascarillas FP2 e demais, né? Tivemos, socialmente existiu un problema que, bueno, España está na Europa, mas infelizmente tivemos un roubo masivo de mascarillas e material de protección. Agora mesmo está todo fechado baixo chave. Moito cuidado con iso porque cualquier un faz negocio, né? En tempos de crise, en tempo de guerra. Tem que tomar cuidado, porque no Brasil, com certeza, isso vai ser um problema enorme, faltar material. E com relação às máscaras, a maioria dos hospitais, principalmente os públicos, só tem a N95 e a máscara comum, né? E aí, aí a gente vai, a princípio, parece que a orientação é usar a N95 só para quem for realmente manipular o paciente, manipular a via aérea. Claro, esta é suficiente, exatamente. Sim. Jogar cada vez que se use mais é suficiente. Sim. Amal, vamos falar um pouco então do tratamento. O diagnóstico, assim, a gente já sabe, né? Faz o SWAB. Vocês já sabem, né? Você quer falar um pouco sobre isso? Sobre um paciente em ciência respiratória, quando chega para vocês fazem o SWAB, colhem que tipo de exame? Quais são os exames fundamentais para acompanhamento do doente, marcador de gravidade, de prognóstico? Eu lembro que vocês estavam dosando também o PCR, né, para fazer a curva de PCR, que é a proteína inflamatória. Fala para a gente um pouquinho sobre isso. Tá. Quando o paciente está chegando na emergência do nosso hospital con sospecha de coronavirus, normalmente se presenta con fiebre, dificultade respiratoria, a gente faz un X-ray, unha radiografía de tórax e unha analítica. Os hallazgos máis comuns son unha infiltrado intersticial bilateral, que aí define a neumonía por COVID-19, e unha linfopenia. É super característico. Linfopenia por debajo de 1.700 linfocitos e PCR, proteína C reactiva elevada. A PCT, a procalcitonina, non está elevada, como boa infección viral que é. Se você ten o diagnóstico de neumonía porque ten os infiltrados intersticiais na placa, entón você normalmente é internado no hospital para oxigenoterapia. Os pacientes que temos na UTI, o paciente leve sin comorbilidades, o tratamento sería só sintomático. Cando un paciente ten neumonía, a gente usa hidroxicloroquina, que vocês con certeza coñecen, é un fármaco que se usa no tratamento da malaria. Exacto. E outro fármaco que estamos usando é o Caletra, que é o lopinavir, ritonavir, fármaco anti-HIV. É un fármaco que se usa no HIV, que Brasil é un país puntero no tratamento deste tipo de doença e teño certeza que coñecen. Entón é eso, paciente con neumonía, hidroxicloroquina e Caletra, que é ritonavir, lopinavir. Os
os pacientes máis graves con neumonía grave estamos usando interferón beta 1, ademais de o antirretroviral, a hidroxicloroquina, e existe outro fármaco que se chama Remdesivir, que estamos usando nos pacientes máis graves, como parece que con actividade intrínseca contra o COVID-19. Parece que un estudio en Canadá demostrou que ese fármaco pode ter unha acción antiviral esperanzadora. Por enquanto, non retrasa o curso da doença. A gente está vendo que elevada, a linfopenia e a PCR elevada. A gente está monitorando esses 4 parámetros. Linfocitos, PCR, Amal, LDH, só um minutinho. Parece que o CIPK, tá? Parece Esses que o seu áudio está falhando um pouquinho. Os que estamos monitorando. Está falhando um pouquinho. O áudio está A internet não sei se está ok. falhando. Está falhando um pouquinho. Un segundo. Eu acho que... Espere, eu acho que pode ser a batería, Renato. Un segundo. Perdón. Calma que a gente vai arrumar, gente. A Amal estava falando, vocês estão me escutando? A Amal estava falando das características laboratoriais. Aqui está. Tá bom. Espera aí que está voltando. Travou um pouquinho. Então, ela estava falando dos exames laboratoriais, que a linfopenia é bem típica, tá? O hemograma praticamente de alteração é a linfopenia. Olá. Que é o leucograma, mas... Olá, Amal. Então, acho que falhou um pouquinho. Agora, volta só um pouquinho que estava falando. Olá. As alterações... Está me escutando? Olá. Olá. Está me escutando? Renato, está escutando? Estou, sim. En que ponto? Olá, eu estou escutando, Renato. Então... En que ponto deixaram de escutar? Volta só um pouquinho a parte laboratorial. Então, assim, eu lembro que você falou da linfopenia, que é bem típica, né? Outros achados do hemograma laboratorial não é tão típico assim, o que é mais típico é a linfopenia mesmo. Você falou da CK, desculpa, que eu tinha até lido que parece que ela está mais elevada em jovens, aí eu não sei se você vai me confirmar isso. A PCR aumentada, estava lendo também que a PCR, se ela não vier aumentada, tem que duvidar bastante da infecção por coronavírus, tentar ver se não é outro tipo de infecção. Porque a resposta inflamatória é bem grande, né, no paciente com infecção viral por coronavírus. Mas continua falando então pra gente, Amal, eu lembro que você falou da CK, da PCR, a IL-6 você tem dosado também, não? Então, a gente, nos pacientes mais graves, nos pacientes críticos, pedimos o dímero D. Dímero D também. Dímero D, em português não sei se é. Isso mesmo. Dímero D e interleuquina 6. Se o dímero D está e a interleuquina 6 por encima de 40 picogramos mililitro, facemos tratamento con tocilizumab, porque parece que existe unha tormenta citoquímica en algún destes pacientes que leva a un estado hemodinámico tipo estado hemofagocítico que produís unha tormenta citoquímica con unha inflamación típica nos pacientes con sobrepeso, obeso, que vocês, os anestesiólogos, sabemos que son pacientes que ten un grado de inflamación cando eles se poen sépticos, realmente moito difícil o manejo terapéutico de fluidos, de drogas vasoactivas. Neses pacientes a gente usa ese tocilizumab, que é un antibody, un anticuerpo usado en enfermedades inmunológicas como artritis reumatoide, e que pode ter pois algún tipo de beneficio. A gente está usando agora, ontem eu usei en algún paciente 3 dosis, primeira dosis, 12 horas depois outra dosis de tocilizumab, e se continúa o grave
colocaríamos unha terceira dosis de tocilizumab. Eses son como os fármacos máis novedosos no tratamento do coronavirus grave. Seria a última arma, né? Vamos dizer assim. A última arma medicamentosa. A última arma. Tá. Nos pacientes têm dímero D alto e L6 alto, né? Interleuquina 6 alta, efectivamente. En ese tipo de paciente grave, crítico, interleuquina 6, dímero D elevados. Tá. E o interferon usa quando, Amal? Quando primeiro vocês interferon. Vocês entram primeiro com os antivirais, né? O cloroquina, que é o ritonavir. Isso. E depois entram com a hidroxicloroquina, né? A princípio. E entra para todos os pacientes intubados ou não? Não. Hidroxicloroquina e caletra, ou lopinavir e ritonavir, só usamos en pacientes que ten neumonía diagnosticada na radiografía de tórax. Tá, isso. Si o paciente ten... Exacto. Tá. E aí isso entra para todos que têm pneumonia viral por coronavírus. E aí, em casos refratários, vocês acabam entrando com, se tiver o D-dímero aumentado e L6 aumentado, o interferon e o monoclonal. Exacto. Tá. Ótimo. Beleza. Amal, e da parte ventilatória? Vocês começam com a ventilação protetora, obviamente, como todo paciente com síndrome de desconforto respiratório agudo, mas alguma dica de ventilação mecânica específica? Várias. Vamos a ver, o tema da oxigenoterapia é un tema bastante complexo e largo para falar. A gente poderia falar só de ventilación mecánica como unha hora. Sí. Estos pacientes realmente, como vocês saben, cuando se produce APE por insuficiencia respiratoria ou por alterações hemodinámicas. A máis frecuente é a insuficiencia respiratoria. Que tipo de apoio respiratorio a gente pode usar? Existe moita controversia no uso do alto fluxo. A gente comeza con gafa nasal convencional, Ventimás, un Venturi, e, como vocês sabem, a seguinte escala que a gente tem agora é a ventilación mecánica non invasiva e alto fluxo. En estos pacientes, esa ventilación gera aerosóis. Aerosol. Então, o ideal é intubar precoce. O ideal é intubar precoz. Oxigenoterapia convencional ou intubação. Ou depois tubo. Sim. Exacto. Na intubação, como você falou, ventilación mecánica protectora. Estes pacientes, quando começam a estar críticos, eles fazem un tipo EIRDS, un síndrome de estrés respiratorio do adulto. Quais son as características do distrés de COVID-19? Resposta espectacular ao prono. Son pacientes que facen unha acidosis respiratoria con hipoxemia e hipercapnia e cando você coloca eles en prono, a saturación do oxígeno mellora espectacularmente. Qual é o problema? Que moitos son obesos. Entón, realmente, físicamente, estamos tendo unha serie de dificultades no día a día que eu nunca me tiña enfrentado unha coisa igual e levo já máis de 10 anos facendo críticos. Entón, é así, é un distrés que responde moito ben ao prono. Outra característica é que a compliance nestes pacientes non está tan disminuída. Eles non ten este pulmón de fibrosis pulmonar que se pode observar no distrés respiratorio do adulto convencional por outras causas. A compliance normalmente está bastante conservada. Alrededor 50-60 de compliance. Diferente da SARA por sepse, né? Da síndrome de desconforto pela sepse, que às vezes a complacência está... Exacto. Exacto. Então, neste paciente, como vocês já leram com toda a probabilidade, non se deben usar corticoides. Os corticoides o que facen é que a carga viral non disminúa. Se ha visto unha asociación entre o uso de corticoides e o non lavado da carga viral, ou seja, a replicación viral. Entón, non podemos usar metilprednisolona ni hidrocortisona en este tipo de pacientes
de forma habitual. En estadios máis avanzados já, cando desenvolven un pulmón tipo fibrosado, aí, de repente, se precisa corticoide ou se faz unha sepsis por bacteria, por sobreinfección, que é outra causa importante de mortalidade neste tipo de paciente, aí já se pode plantear usar corticoide, máis porque já é unha complicación, unha sepsis secundaria a unha sobreinfección bacteriana. Outra característica destes pacientes... A reposição volêmica também tem que ser bem restritiva, né? Por conta desse pulmão ser muito rápido por líquido, né? Exacto. Estes pacientes ten que ser moito restrictivo desde o comezo. O manejo destes pacientes non é similar ao paciente séptico. Restrição de volumen. A gente está administrando nutrição parenteral a quase todos os pacientes porque precisamos relaxante neuromuscular, né, para colocá-los en prono. Então, a nutrición enteral máis complexo, né, que eles toleren, e estamos intentando limitar moito o volumen de nutrición, o volumen de líquido, todas as dilusões, minimizar ao máximo, usar furosemida para a sobrecarga do volumen. Amal, e eu estava lendo que 7 a 8% dos pacientes evoluem com insuficiência renal aguda, e isso é um problema também, né, porque é um problema. A cruz da espada, né? Exacto. Entón, eu ontem tive un paciente dos 4 pacientes que eu levaba, un deles a creatinina subiu até 2,13. Respondeu bastante ben a furosemida. Eu acho, como anestesióloga que faz críticos, que cando o GIL realmente falha é un problemón, né? Porque você falou, a sobrecarga de volumen produz unha exacerbación da insuficiencia respiratoria, efectivamente. E eu acho que é paciente para usar precozmente terapia renal sustitutiva. Ótimo, beleza, isso mesmo. E outra coisa que eu ia te perguntar, a ventilação prona vocês fazem de 18 a 24 horas, alterna com decúbito dorsal, não é isso? E aí a coralização você só faz quando está prona, você fica alternando, aí vocês deixam, quando você volta o paciente para o decúbito dorsal, vocês tiram a coralização para ficar alternando, ou vocês mantêm o paciente coralizado o tempo todo? Não, a gente tira a curarização sempre que pode. Como vocês sabem, a gente só usa os curares o mínimo possível. Aumenta a polineuropatia do paciente crítico, realmente aumenta muito as complicações, as morbilidades da UTI, o uso de curares. A gente só usa por segurança, né? Quando você tem um paciente em prono, realmente não estamos tendo monitorização biespectral, índice biespectral para todos os pacientes, então quando não estamos completamente seguros de que o paciente não vai ter alterações mecânicas com o tubo endotraqueal, preferimos usar, normalmente estamos usando cisatracúrio para quando estão em prono. Quando a gente coloca os pacientes em supino, sempre tiramos a curarização. Tá, e qual sedação que vocês estão fazendo aí para esse paciente? Propofol, remifentanilo. Nós usamos muito, sempre propofol, remifentanilo e dexmetomidina. Esses são os fármacos que mais usamos por causa da vida meia que eles têm, que é muito curta. O propofol é o que mais problemas dá, como vocês sabem, porque se acumula e são pacientes obesos. Mas a gente, por enquanto, está usando propofol, remifentanilo e dexmetomidina. Ótimo, legal demais. A dexmetomidina tem um efeito de diurético também, então acho que ajuda no balanço negativo desse paciente. Amal, outra coisa, a ECMO, vocês tiveram experiência com ECMO aí, você percebeu que não... Tivemos mala experiência. A gente teve três éxitos, né? A gente teve 3 pacientes que já faleceram. 2 deles, a ECMO não teve efeito neles. Uma paciente tinha muitas comorbilidades, levava já mais de um mês ingressada no hospital. Era uma paciente pós-cirúrgica de 77 anos, que o menor dos seus problemas era o Covid-19. Os outros 2 pacientes era uma pneumonia pura por Covid-19, um paciente de 59 anos, obeso, que começou com uma inestabilidade hemodinâmica, hipotenso, taquicárdico e falho renal agudo, e em 12 horas
ele faleceu. Colocamos uma ECMO, mas não conseguimos aumentar o gasto cardíaco, uma ECMO veno-arterial. Parece que a ECMO non é a mellor alternativa neste tipo de pacientes. Eu acho que o problema é que colocamos a ECMO já moito tarde, porque como responden super ben ao prono, cando eles están tan hipoxémicos que non responden a nada, pois o último escalón sería a ECMO. As dúas ECMOs que a gente colocou, infelizmente, non tiveron un efecto satisfactorio. Amal, esses pacientes vão a óbito por infecção secundária bacteriana ou porque fazem falência de múltiplos órgãos por hipoxemia crônica? O que você acha? Então, eu tenho a sessão de comorbilidade, semana que vem vou apresentar esse paciente e se você quer, eu falo com você depois das conclusões, mas eu estava de plantão quando ele faleceu. Esse paciente, eu acho que fez a tormenta citoquímica, como eu estava falando antes, começou a ficar taquicárdico e começou a entrar em hipotensão. Ele fez uma acidose respiratória muito importante. Então, as drogas vasoactivas, a noradrenalina, a norepinefrina, que vocês falam? Sim, noradrenalina pode ser. Noradrenalina não estava tendo efeito. A gente teve que colocar bicarbonato em perfusão. Não deu tempo para colocar uma diálise, não conseguimos. E, apesar da ECMO, o paciente, por fallo multiorgânico, faleceu, mas eu acho que foi fallo respiratório, com acidose respiratória, que não respondia absolutamente nada, nem a supino, nem a prono, e um fallo hemodinâmico com baixo gasto cardíaco, com láctico de 18, com índice cardíaco baixo, foi um fallo multiorgânico. Entendi. Vocês precisam monitorizar esses pacientes do ponto de vista cardíaco de forma mais invasiva ou não? Ou só a não temos monitores, Renato. A gente não tem monitores. A gente faz pressão invasiva, pressão arterial invasiva, mas não estamos monitorando o gasto cardíaco. A maioria dos pacientes estão estáveis hemodinamicamente. Sim, este paciente do que eu estou falando que faleceu, ele estava inestável e eu coloquei um monitor de gasto que a gente tem aqui que se chama Mosker, que é um monitor que analisa a curva da artéria, tá? É um monitor de gasto por... Então, o índice cardíaco era realmente baixo neste paciente. E eu acho que ele fez um fallo cardíaco também, ademais do fallo respiratório. Amal, eu fiquei com uma dúvida numa coisa. Eu estava lendo que esses pacientes geralmente entram na UTI a partir do 10º dia, mais ou menos, do início da doença. E quanto tempo, qual é a média de internação dos pacientes com coronavírus na unidade de terapia intensiva? A partir do 10º até quando? Então, normalmente quando chegam UTI, 7 dias. Nós estamos vendo que levam 7 dias com clínica. 7, 8, 9, o dia 7, o dia 8, o dia 9, eles aguantam com oxígeno, terapia convencional. 8, 9, 10, como você falou, fazem uma insuficiência respiratória repentina. Hoje, uma paciente, às 3 da manhã, a gente teve que fazer uma intubação emergente por causa da insuficiência respiratória. No dia 10, 12, começam a fazer estas alterações hemodinâmicas, começam a poñerse sépticos sobre infecção bacteriana. No dia 20, que a gente ainda não chegou, isto é todo literatura científica, porque a gente está no dia 14 de tratamento deste tipo de paciente, parece que começam a melhorar. No dia 20, ou começam a melhorar, ou começam a piorar. Mas até o dia 20, você pode estar pronando e supinando um paciente numa UTI. A gente já fez a primeira traqueostomia do paciente que intubamos, o primeiro, e leva 14 dias e ele ainda não melhorou da insuficiência respiratória. Tá, e vocês estão no 14, então não teve nenhum ainda que foi entubado, por enquanto. Vocês estão no 14º dia com 19 pacientes entubados por coronavírus. Exato, isso é o que é mais assustador. Nossa. Que as camas de UTI se lotam, porque você não consegue até o dia 20 estubar a um paciente. Nossa. Nós estamos no dia 14. É isso, Amal, é isso que o Brasil precisa entender. Acho que nós médicos, está todo mundo assistindo aí. Não dá para dar alta antes
do 20º dia, né? Então, como é que a gente vai fazer, né? Exatamente. E vocês têm fisioterapeutas respiratórios, especialistas em ventilação mecânica? Quantos são por lei? Nós temos un fisioterapeuta que ven facer a nosa fisioterapia na nosa UTI ven un só que faz toda a fisioterapia dos 20 pacientes, mas normalmente non temos 20 pacientes intubados, Renato. De repente 5 ou 6 pacientes requieren fisioterapia. A fisioterapia já non se está facendo neste tipo de pacientes. Non estamos facendo fisioterapia porque é imposible, barrera mecánica, sabe? Unha fisioterapeuta deu positivo a PCR, a gente faz a PCR e então realmente é um problema, né? Você falou uma coisa interessante. Vocês fazem testes em vocês mesmo durante de tempo em tempo? Como é que funciona? Ou todo dia? Hoje, então, a gente não faz teste. Se você não tem clínica, não faz teste, Renato. Tá. Não. Inclusive, muitas pessoas que ficaram com clínica, foi difícil fazer a PCR. Eu falei antes, estou em Espanha. A gente tem um número limitado de reactivos para fazer a reacção em cadena da polimerasa. Então, infelizmente, o problema social que a gente tem aqui é que todas as pessoas do Congresso fizeram a prova estando assintomáticas, porque, como vocês sabem, várias pessoas deram positivo, vários políticos deram positivo, e muitos médicos com clínica não fizeram a PCR. O que a gente está fazendo é quarentena de 14 dias. Hoje se estabeleceu que qualquer médico com clínica vai ser obrigatório fazer a PCR. Tá, e a clínica que você fala é o quê? Febre ou tosse ou alguma coisa mais, uma dispneia? Febre, tosse, disneia. Febre, tosse, disneia. Tá, beleza. A outra coisa, Amal, que eu ia te falar, todos os casos, vamos supor que você está aí de plantão no seu hospital e tem um paciente internado na enfermaria e faz um abdômen agudo obstrutivo. Vocês estão considerando todos os pacientes, ou então o paciente que veio da rua com apendicite, que seja, vocês estão considerando todos como possíveis infectados ou não? Por exemplo, é um paciente que veio da rua com apendicite, vocês tratam como? Então, existe uma controvérsia e muito medo neste momento nessa situação. Qualquer paciente que você vai intubar e neste momento de pandemia por coronavírus deveria tomar as precauções de proteção. Se ele não é coronavírus positivo, não estamos tomando esse tipo de precauções. O que a gente está fazendo no hospital é que estamos colocando mascarilha cirúrgica normal, esta cirúrgica sempre. Cada vez que a gente entra no hospital, coloca essa mascarilha. E os anestesistas, de forma individualizada, estamos intubando com esta mascarilha que você me falou que não tem no Brasil. Eu estou usando esta mascarilha, eu estou usando óculos para intubar a qualquer paciente e eu estou tomando as precauções de contacto possíveis com bata cirúrgica quando eu intubo um paciente. Tá, e Amal, quando você chega em casa, o que você faz com as suas coisas? Então, eu antes de chegar em casa, tomo uma ducha no hospital. As minhas coisas eu coloco para lavar diretamente todo. Eu não uso roupa de casa no hospital. Eu chego no hospital, coloco um pijama do hospital, sapato fora, mas vocês sabem que o sapato é uma coisa um pouco exagerada, né? Não vai ter inóculo de coronavírus pela rua. Mas a gente usa pijamas no hospital, trocamos a roupa no hospital e eu, por supuesto, tomo uma ducha completa antes de sair do nosso vestuário para chegar em casa, claro que sim. Nossa, entendi. Muito interessante. Mas eu quero lançar uma mensagem de tranquilidade, Renato. Eu acho que nas pessoas jovens e saudáveis, o quadro, no 80% dos casos, como vocês sabem, é um quadro leve. Sim. Então não podemos ficar em pânico, não podemos ficar em pânico. Não, em pânico jamais. Eu tenho falado muito isso no Instagram, Amal, que para não causar pânico na sociedade, obviamente, mas quem está diretamente relacionado com a saúde tem que ter essa noção de que... Tem que ser consciente. Tem que ser consciente porque pode faltar, sim, recurso,
porque e nos pacientes que estão entubados, realmente são pacientes que dão muito trabalho, né? E que são graves, bem graves. Então, eu acho que tem dois lados, né? É um lado que tem muita gente assintomática e que não vai ter sintomas graves, mas aquela mínima parcela da população que vai ser grave, essa dá trabalho demais, né? Ocupa muito tempo de UTI. Com certeza. Nossa, com certeza. Então, você imagina, vocês que estão no 14º dia de UTI. Salva a live, né? Salvei. Agora salvei. Vai entrar de novo? Salvei. Mas é que não demora não, né? Eu acho que vai ter que usar o estúdio. Não, sim, vou dar tchau agora pra ela. Dá tempo, amor. Falta 1 hora ainda. Que é o quê? O que ela falou? Então, o Calais tem que usar o estúdio deles lá, né? Tá. Pessoal, o Instagram fecha em 1 hora, né, obviamente. Quero só agradecer mais uma vez, vou chamar a Mal de novo para dar as últimas palavras com ela, para a gente fechar essa live que foi fantástica, muito bacana. Desculpa, é que com 1 hora de Instagram, de live, ela automaticamente fecha, desconecta. Então, chamando a Mal de novo para a gente fechar. A gente teve um problema com a conexão, né? Não, é que com 1 hora o Instagram fecha a live. Tá. Aí é bom que a gente volta só para dar as últimas palavras. Tá bom. Na verdade, eu queria te agradecer muito, Amal, pela sua solidariedade. Estava explicando isso para todos os médicos no Brasil aí que estão assistindo. Isso vai ser muito útil. Espero que possa salvar bastante vidas, alertar os profissionais de saúde de que é uma doença que tem uma mortalidade bem baixa, mas que nos casos graves realmente vai exigir muito, muito mesmo do sistema de saúde. E tenho certeza que essa live vai ser muito importante para ajudar todo mundo. Eu vou colocar depois um podcast também no canal, vou passar para você também, tá bom, amor? E obrigado. Tá bom, Se você quiser falar mais alguma coisa para a gente pedir, tá bom? Tá bom, nada, é um prazer para mim e, de verdade, eu estou muito, muito contente de poder transmitir o conhecimento que a gente tem até agora desta doença, que é nova para todos, que começou há 3 meses, o 31 de dezembro, vocês sabem disso, e que todos os médicos do mundo temos que estar unidos para compartilhar o conhecimento, porque as novas doenças sempre nos vão surpreender. Por favor, tomem todas as medidas necessárias para não ter uma pandemia como que a gente está sofrendo aqui. Muito obrigada. Nossa, muito obrigado, tá? Dá um abraço no Calás, no seu filho. Dá um abraço aí na Irma e no Gustavo. Tá bom. Saudades de vocês. E eu Amal, vou te fazer um convite na frente de todo mundo aqui para você dar uma palestra pra gente no próximo Anestesia On que a gente vai fazer, que é a 3ª edição, tá? Espero que você aceite. Não tem como falar não, hein? Eu tentarei, Renato. Tá bom? Quem sabe você... no Congresso da Anestesia On, você traga para a gente todos os dados, a experiência do seu hospital com relação ao coronavírus. Acho que vai ser pois legal. Sim, pode ser. A gente está recolhendo esses dados. Tá bom? Então já deixa anotado aí, tá joia? Tá muito bom, obrigado, perfeito. Amal. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau. Boa sorte aí no seu caso, tá? Obrigada. Tchau. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Quase 400 pessoas ao vivo assistindo. Fico muito feliz. E podem ter certeza que eu vou correr atrás de várias pessoas que possam trazer mais conhecimento em relação a essa pandemia. E essa semana ainda vou fazer mais umas 2 lives com pessoas muito boas também, como a Amal, foi fantástica. E podem ficar ligados aí que vai ter muita coisa bacana surgindo aí essas semanas de pandemia, tá bom? Grande abraço, galera. Qualquer coisa, mandem pergunta lá no Instagram, no direct. Eu posso mandar mensagem para a Mal e a gente vai trocando uma ideia. Tá joia? Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima. Valeu!